hoje nós vamos falar sobre o batismo, já no espírito do que vai acontecer amanhã. Estava meditando, preparando esse documento para enviar para os irmãos que vão batizar amanhã. Falei, por que não, né, compartilhar, já que nós temos um culto de estudo bíblico, amém? Vamos falar sobre o batismo, amém? Então vamos lá. Mas antes de começar, meu irmão, eu queria falar com vocês sobre um testemunho. Aliás, vou deixar para o final. Vamos primeiro para o estudo, depois vou dar um testemunho aqui, muito bacana. Irmão Juarez, se eu esquecer, me ajuda a lembrar, falar do testemunho. Vamos lá, meus irmãos, estou começando aqui. Eu fiz 16 perguntas e respostas baseadas na Bíblia, amém? Perguntas que eu imagino que alguém que esteja interessado pelo assunto talvez faria, amém? Algumas perguntas são muito básicas, outras já são um pouquinho mais avançadas, amém? Tem pergunta para quem está chegando na igreja, tem pergunta também para quem já está aqui há algum tempo, amém? Mesclei um pouquinho isso. Claro que faltam algumas talvez, né? Fico até aberto aí, se alguma pergunta não foi apresentada, que faça e a gente inclui, amém? Para a gente enriquecer esse documento que a partir de agora tem essa fé no coração, que vai ser um objeto que nós vamos entregar para os nossos irmãos quando eles se interessarem por batizar. Vai levar para cá, vai ler, vai meditar, amém? Para entender mais sobre esse maravilhoso momento. Então a primeira pergunta não podia ser diferente: por que batizamos? Qual é a resposta mais direta para essa pergunta? Por que nós cristãos batizamos? Resposta simples: porque Cristo ordenou. Amém? Tem coisa, meu irmão, que Deus explica tintim por tintim. Tem coisa que Deus fala, a gente vivencia e entende no processo. Tem coisa que Ele externa. Tem coisa que Ele externa. Nós só vamos saber lá na hora, amém? O batismo é uma daquelas realidades, daqueles mandamentos, daquelas ordens de Deus, que é um pouquinho o segundo e o terceiro. Um pouco o segundo, porque depois que a gente batiza, a gente entende o que está acontecendo. A gente sabe que uma coisa aconteceu. Mas é também um pouquinho a terceira, mistério. Por quê? Porque a gente não sabe profundamente por que a gente tem que fazer isso, amém? E aqui eu trago um versículo que mostra por que nós devemos batizar. Porque quando ouvimos a palavra, quando ouvimos Cristo, Ele nos diz: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Então, Deus nos orienta: batize-se, pregue a palavra, converta aqueles que não me conhecem e leve-os às águas. Amém? Então, por que batizamos? Porque Cristo ordenou. Segunda pergunta: qual é a condição para ser batizado? Meu irmão, minha irmã, não tem outra, é crer. Amém? Aquele que crê e for batizado será salvo. Crer e então ser batizado. E aí eu trago aqui uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30, para ilustrar. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Meu irmão, minha irmã, essa passagem aqui está no contexto em que Paulo foi preso, e quando ele estava dentro da prisão, ele cantava hinos, ele orava, e aí veio um tremor de terra e fez as portas da prisão se abrirem. E o carcereiro, então, desesperado, achando que os presos tinham fugido, quase se matou. Paulo, então, lá de dentro, grita: não se mate, nós estamos aqui, não vamos sair, nós não vamos se prejudicar. E aquilo tocou aquele homem de tal maneira que ele deu ouvido à palavra. Paulo e Silas, então, pregaram para esse homem. E no final, nós temos essa passagem: tirando-os para fora, no caso da cadeia, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esse carcereiro está perguntando para Paulo: o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e
será salvo. Não só ele, hein? Olha lá, tu e a tua casa. Amém? Então aquela palavra tocou o coração do carcereiro. O carcereiro pergunta para Paulo: o que eu devo fazer? Paulo então fala: creia no Senhor Jesus, você vai ser salvo e vai trazer consigo a sua casa. 32, ele diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Amém? Está claro, meu irmão? O que nós precisamos para obter a graça do batismo? O que nós precisamos ter dentro de nós, na nossa vida, que nos habilita a descer nas águas? Crer no Senhor Jesus. Amém? Quando crê, você pode se disponibilizar para esse maravilhoso momento. Terceira pergunta: como batizamos? Resposta: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sabemos, Deus é aquele que é um mistério enorme, que às vezes embola a cabeça. Deus é um ao mesmo tempo em três pessoas. Quando a pessoa é batizada, ela é batizada em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque os três são igualmente fundamentais em tudo que virá depois do batismo. Deus porque é o Pai Todo-Poderoso, Jesus porque é o elo de conexão entre nós e o Pai, e o Espírito Santo porque Ele que nos habita, fazendo a obra de Deus, nos mantendo no processo de santificação. Amém? Deus é o grande, Jesus é o intercessor, e o Espírito Santo é aquele que nos guia. Amém? Então os três são fundamentais. Portanto, no momento do batismo é necessário invocar os três: o Deus Pai, que tem toda a soberania, o Deus Filho, que é o nosso Rei e Salvador, e o Deus Espírito Santo, que é o nosso guia infalível. Amém? E aqui eu trago uma passagem para ilustrar. Mateus 28:19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não está claro aqui? Jesus está ordenando. Ele ordenou batizar, não ordenou? E depois ele ordenou como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, e aqui eu trago uma passagem que mostra como é que as três pessoas estão presentes no ato do batismo. Você sabe que Jesus não precisava ser batizado, amém? Mas foi para quê? Para dar o exemplo. E no dia e na hora do seu batismo, quem se fez presente naquela cerimônia? Onde estava Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Amém? Vamos lembrar? Mateus 3,16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Olha os três aqui. Falou de batismo. Pai, está lá em cima falando: esse é o meu filho. O Filho, que estava sendo batizado, e o Espírito Santo, que desceu como, meu irmão, não desceu uma pombinha, não, tá? É a descrição do autor bíblico que diz: desceu como pomba. Amém? Desceu, veio do céu. O que ele viu exatamente? A gente não sabe, amém? Mas fez o autor imaginar algo como uma pomba, tá bom? Olha, como pomba, não é que é uma pomba, amém? Apesar de que não tem problema nenhum você usar a pomba como exemplo, como símbolo do Espírito Santo, amém? Não tem problema não. Agora, cuidado com a idolatria, tá, meu irmão? A gente não costuma, a nossa igreja não costuma usar colar, usar nada, tá? Melhor, porque a nossa insígnia é o nome de Jesus, tá bom? Ah, mas tem um livro que tem uma pomba representando o Espírito Santo, tem problema? Claro que não, amém? Relaxa com isso, amém? Só não confunde, não é pomba, porque senão você está adorando um animal. Para com isso, né? Quem faz isso é idólatra, somos nós, como uma pomba. Mas acho que eu estou até chovendo molhado, não preciso nem explicar muito isso, os irmãos estão aqui só com irmãos aí que já tem uma trajetória, amém?
Olha só, Jesus fala: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele foi batizado, os três estavam lá. Então, meu irmão, amanhã, Pai, Filho e Espírito Santo vão estar conosco, amém? Naquele momento maravilhoso, porque eles vão ser evocados e eles vão responder sim. Eles vão sorrir, amém? Eles vão se alegrar, vão fazer festa no céu, amém? Porque novos irmãos estão ingressando no reino. O que é o batismo? Também é uma pergunta interessante, né? O que é isso, esse tal de batismo? Resposta: é um ritual, amém? É um ritual. Talvez aqui seja o mais controverso entre as respostas, talvez não seja a mais, mas uma das controvérsias. Meu irmão, tudo que a gente faz na presença de Deus é sobrenatural, amém? Fatos estamos aqui. Poderosas forças estão nesse momento envolvidas em batalhas astrais. A gente nem tem que dar conta disso. Nesse momento você está sendo purificado, você está sendo transformado. Nesse momento tem demônios lá fora com raiva, amém? Está tudo acontecendo. Tudo que ocorre na presença de Deus está, de alguma maneira, ligado ao poder de Deus para realizar o sobrenatural. Quando estamos perto de Deus, nós estamos protegidos, guardados, amém? Então, acontecem atos sobrenaturais no momento do batismo? Sim. Mas o batismo é algo que realmente, presta atenção, meu irmão, minha irmã, é algo que realmente, transforma a pessoa, do tipo assim, a pessoa desceu as águas, ela de fato morre, e aí sai das águas, de fato ela nasce de novo. Meu irmão, no campo espiritual isso acontece, mas no campo físico a pessoa vai sair igualzinho, amém? O olho é verde, vai continuar verde, o cabelo é castanho, vai continuar castanho, a pele é negra, vai continuar negra, o pezinho é chato, vai continuar chato, amém? A voz vai ser igualzinha, os talentos vão ser idênticos, amém? Porque às vezes a pessoa vem e fala assim: mas não aconteceu nada, eu estou aqui normal. Às vezes até está carregando aí alguma enfermidade, sai das águas, mas não tem enfermidade. Significa que vai ficar por essa vida? Não, meu irmão, mas você está começando uma caminhada, amém? É como uma criança quando sai da mãe. Ela começa um processo, né? Ela vai ter que aprender a se mexer, ela vai ter que aprender a virar na cama, ela vai ter que aprender a levantar a cabecinha, ela vai ter que aprender a engatinhar, ela vai ter que aprender a andar, ela vai ter que aprender a correr, ela vai ter que aprender a falar, vai! O ritual do batismo, ele marca exatamente o início de uma nova vida de aprendizado, de reconstrução do nosso eu, amém? Mas é um ritual. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar. O batismo é condição para a salvação? Vocês vão ver daqui a pouco. Não, a salvação é pela fé. Amém? O batismo é ordenança, é ritual. Ele tem um papel importante. Um papel de mostrar para si e para o mundo: agora eu estou comprometido a ser uma nova pessoa. Amém? Mas se a pessoa sai das águas e começa a pensar: mas vou continuar pecando, adiantou alguma coisa? Sim ou não? Não estou nada. Sai das águas, mas vou continuar sendo igualzinho como eu sempre fui, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Ou seja, meu irmão, por isso tem que ter certeza do que quer fazer. Eu quero ser uma nova criatura, então vamos ao batismo, amém? Eu creio em Jesus, você crê? Então, meu irmão, tá claro que você quer ser uma nova pessoa. É tudo muito conectado, sabe, irmão? Por isso que eu não fico muita coisa assim, eu fico pegando o pé de ninguém na igreja. Já me viram pegando o pé dos outros? Você está fazendo? Você está indo? Você está falando? Não, meu irmão, sabe por quê? Porque sou eu, é o Espírito Santo também. Se você crê, o Espírito Santo está no seu coração, eu estou aqui pregando a palavra para te ajudar a se comunicar com Ele, amém? Não é para você seguir pastor, a palavra de pastor, não, é para seguir a palavra de Deus, amém? Então não adianta. Às vezes tem pastor chato, estava até comentando com a Maria, não sei quem viu na internet, tem um pastor muito famoso que acabou de cair agora recentemente, fez um vídeo até muito bonito, reconhecendo os pecados dele, o erro dele, mas era um daqueles pastores que era mais aguerrido, ia para cima, falava para o ministério de todo mundo. E agora ele caiu. A palavra de Deus diz: cuidado, seguro para que não caia. Amém? Então não adianta o pastor assumir uma posição, sabe, assim, de fiscal do compromisso alheio. Não, meu irmão. Isso é da pessoa. O
que a gente faz aqui é dar um caminho, o que a gente faz aqui é ensinar a palavra, o que a gente faz aqui é indicar, o que a gente faz aqui é aconselhar, o que a gente faz aqui é amar, o que a gente faz aqui é trazer para perto, amém? Mas a pessoa tem que querer. Antes de tudo, ela tem que se entregar para o Senhor Jesus. Senão não adianta descer na água, não vai acontecer nada de diferente, amém? Tem que ter fé. E quem crê e é batizado por quem crê, meu irmão, quando sai da água, o poder se manifesta. A alma como se manifesta. A pessoa que gostar de beber vai tomar nojo da bebida. O homem que gostar de fumar vai tomar nojo do cigarro. O homem que era um lascivo vai ficar com raiva da lascívia. Ou se vai. O homem que era desonesto vai querer ser honesto, vai ficar triste, vai chorar quando fizer um ato de desonestidade. O homem irado, briguento, vai virar uma pessoa mansa e tranquila. Oh, meu irmão, que acontece. Amém? Acho que todo mundo aqui tem algum testemunho. E não acontece num dia, acontece um dia após o outro. Cada dia um pouquinho melhor. Amém? Um ritual de passagem, como era no passado, o que? A circuncisão. Deus, quando separou um povo para ele, o que ele fez? Mandou circuncidar os meninos. No 8º dia o menino ia lá e ele tinha cortado o prepúcio. Para que servia esse momento? Prático. Meu irmão, um ritual, uma marca, ok? Um compromisso, amém? Era isso que acontecia com a circuncisão. E é o mesmo que acontece no batismo. Colossenses capítulo 2, verso 10 em diante. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, Cristo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Então é uma cerimônia em que se encena uma morte e uma ressurreição. Isso é o batismo, como no passado era a circuncisão. Amém, meu irmão, minha irmã? Está ficando claro? Glória a Deus. Meu irmão, nós vamos até onde der, tá? Se ficar muito extenso, a gente para e continua na sexta-feira que vem, em nome de Jesus. O batismo, quinta pergunta, já era prefigurado no Antigo Testamento? O que é prefigurado? Lembra que a gente já estudou isso aqui, né? O Antigo Testamento ele tem muitos objetivos. Um deles é o quê? É ensinar o povo pedagogicamente o beabá para depois entender as frases mais complexas, amém? Por que se matava o animal e aspergia o sangue? Para que as pessoas fossem compreender o que seria o sacrifício de Cristo, amém? Por que tinha um tabernáculo? Para as pessoas saberem que tem um lugar da morada de Deus e ela é soberana. Por que não podia subir no alto, no lugar do santo dos santos? Para saber que a pessoa, para se aproximar de Deus, tem que se purificar, amém? Então, são sombras que nos apontam porque é sublime, amém? Então algum irmão pode dizer assim, mas no Antigo Testamento não tinha batismo. Não tinha batismo, mas ele apontava para o batismo, amém? Ele vinha dando informações, dando dicas do que haveria de vir mais tarde, quando Jesus descesse as águas. Glória a Deus. E aqui eu trago 2 exemplos. Um que eu não sei se vocês já fizeram essa relação. Lembra que Noé vivia num mundo vil e ele era o único justo? E Deus o separou e levou com ele os seus, lembra lá, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, amém? Amém? Ele era o único justo, trouxe a casa consigo para a arca, e como Deus apagou o pecado do mundo com as águas do dilúvio, amém? Olha a prefiguração aí do que seria o batismo. As águas vieram para limpar o planeta, amém? Ô meu irmão, um dia eu vou pregar sobre isso. Essa palavra queima no meu coração, principalmente quando o irmão fala assim, mas Deus mandou matar, Deus mandou de novo. Ô irmão, precisamos ter a cabeça muito no lugar para entender as coisas, amém? Deus, olha o que a palavra estava dizendo, Noé era o único justo. O que ia acontecer com Noé se Deus não interviesse?
se Deus não colocasse o dedo dele, a única centelha ia apagar. Não é? Quem já acendeu churrasqueira e fez churrasco? Amém? Já fez, irmão? Já fez, irmão? Só fez, já fez aquele dia, né? Se você deixar lá a brasa, sem você colocar lenha, sem você colocar alguma coisa que tenha combustão, o que acontece com a brasa? Se apaga, né? Uma hora, aquela churrasqueira estava ardendo de fogo, mas se ninguém for lá e alimentar, uma hora aquele fogo acaba. É preciso alguém ir lá e salvar. Foi isso que Deus fez. Ele salvou a centelha da justiça. Se Deus não mandasse a água, nós não estaríamos aqui. A herança de Sete teria acabado. Caim dominaria o mundo. Então, meu irmão, Deus mandou a água para quê? Purificar, limpar, marcar uma transição. Passado passou, agora é novo, agora é diferente, agora tem um arco-íris para mostrar um novo momento. Amém? Então, a arca de Noé e o dilúvio são uma prefiguração do batismo que haveria de vir. E quem fala isso não é o pastor Alegre, não, é o apóstolo Pedro. Amém? Às vezes o pastor está fazendo relações, só não, Pedro fez. 1 Pedro 3,20: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também com a verdadeira figura agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Olha aí, o batismo foi prefigurado na arca de Noé. Ali Deus estava mostrando que haveria acontecer. Como o mundo foi purificado, o irmão e a irmã são purificados no batismo. Amém? E uma outra prefiguração: Moisés. Amém? Ô meu irmão, olha que bacana se você pensar desse jeito. O povo não estava cativo no Egito? Lembra disso? Todo mundo conhece essa história, né? O povo hebreu não estava lá escravizado no Egito? Sim ou não? Deus levantou Moisés liderou o povo e tirou do Egito, não foi isso? E para que o povo se distanciasse do faraó que o perseguia, o que eles tiveram que fazer? Passar no meio da água, não é isso? O mar não se abriu e o povo não passou no meio da água. E quando eles saíram do outro lado, a água não se fechou e não levou o faraó e o seu exército? Oh, meu irmão, olha a prefiguração do batismo de novo. E quem diz isso? Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no rio. Amém? O que é a nuvem? A nuvem é aquela nuvem que refrescava o povo enquanto caminhava, né? Amém? Moisés desceu as águas do batismo como nós? Não, mas ele tocou na rocha e a rocha jorrou água. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus já estava mostrando que um dia nós seremos batizados. Glória a Deus. O batismo foi profetizado? Sim, ele foi profetizado. Profetas de Deus falaram do batismo, falaram que haveria de ter aquele momento em que as pessoas, os crentes, os seguidores de Deus, iriam descer as águas. E está aqui, Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25. Uma profecia, né? Ezequiel todo mundo conhece, né? Um profeta. Hoje eu estou dando colher de chá, ninguém está precisando mexer na Bíblia, né? Vai embora. Eu vou trazer, vai ter culto que vai ter televisão. Senão fica todo mundo enferrujado. Está lá, Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Lembra lá que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? O batismo? Olha lá, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Está
claro, meu irmão? Vai ter um dia em que Deus está falando, o profeta falando as palavras de Deus, amém? Haverá um dia que eu vou purificar vocês com água, e quando eu purificar vocês, eu vou trocar o espírito de vocês, vou tirar esse espírito ruim que está aí te dominando, vou te dar um meu espírito, amém? Não é o Espírito Santo que mora no nosso coração? Quando a gente fala de batismo, a gente fala de batismo do Espírito. O Espírito ele não é evocado na hora do batismo? Olha aqui, olha a profecia, amém? Pergunta 7. Alguma dúvida, meu irmão? Culto de sexta-feira pode ter dúvida, né? Em nome de Jesus. Por que água? Por que água? Por que água? Meu irmão, o que a gente faz todo dia? Almoça, dorme, janta. Uma coisa a gente também tem que fazer, né? Além de tomar água, né? E de conversar. Tomar água, né? Espero que todo mundo esteja em dia com essa diretriz de higiene, né? Eu que não é higiene só pensar, é higiene pública, né? Senão a pessoa começa a exalar um cheirinho, né? Legal, né? O que a gente faz com a nossa roupa? Lava, não lava? O que a gente faz com os nossos pratos? Lava, não lava? O que a gente faz com a comida? Quando a gente vai lá na feira e compra lá alface, a Mariana bota tudo dentro de uma bacia e deixa lá de molho um tempo, depois vai lá e lava tudo, não é assim? É ou não é? O que a irmã Helenice está fazendo aqui com a igreja 2 vezes por mês, está deixando ela linda desse jeito? Não é isso? E o que a gente usa para lavar? Água. E qual é o objetivo quando a gente lava alguma coisa? Limpar. Não é isso? Ô meu irmão, Deus pega o conhecido para nos levar ao desconhecido. A água é aquilo que é usado no nosso cotidiano para a limpeza. Mas também a água é usada para quê? Para a nossa sobrevivência. Alguém pode viver sem água, meu irmão? Alguém pode viver sem água? Você sabe que você pode ficar uma semana sem se alimentar, você não vai morrer. Mas uma semana sem água, você não vai morrer. Amém? A pessoa fica com dor de cabeça, vai ficando prostrada, vai ficando doente, daqui a pouco ela morre. Não pode. A água é vida. Não é à toa que Jesus falou: de mim jorrará água. Amém? Água simboliza o que? Pureza. Vida. E com vida, luz, alegria, coisa boa. Amém? Está claro, né? Olha o que a palavra diz. Ezequiel 36, 25. É o mesmo Ezequiel. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Amém? De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha que eu preguei sobre ídolo agora, domingão. O que é ídolo? É só ter ali um negócio de pedra para adorar? Não. Ídolo é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Tudo aquilo que é Deus na sua vida, amém? Então tem que tirar isso. Ô meu irmão, quando a gente desce as águas, sabe o que acontece? Acontece que a gente passa a querer Deus. A gente passa a desejar Deus. Amém? Mas volto a dizer, como brasa, a gente tem que jogar lenha nela para ela continuar quente. Senão, não adianta. 8. O batismo deve ser por imersão ou aspersão? E o que é isso, pastor? Aqui é um negócio que nos diferencia de algumas outras denominações cristãs. Primeiro eu vou explicar as duas palavras. Imersão. Imersão significa entrar. Amém? Submergir. É ir lá para dentro. Quando se fala de batismo, significa ser batizado dentro da água. Você tem que mergulhar. Amém? Nome: imersão. E aspersão? Aspersão é quando a água é jogada na cabeça da pessoa, ou é lançada. Os ortodoxos, por exemplo, lançam água, né? Que inclusive essa cerimônia eles buscam a inspiração na aspersão do sangue na arca da aliança, como os antigos levitas faziam. Então eles jogam água na pessoa. Agora outros, eles jogam, a pessoa inclina a cabeça e molha a cabeça da pessoa.
Amém? Às vezes sim, aí vai variar de denominação para denominação. Amém? Então tem dois tipos de batismo. Tem o batismo que só molha a cabeça, vamos resumir, e tem o batismo que tem que molhar a pessoa inteira. Tem batismo certo e batismo errado? Meu irmão, eu vou falar aqui com toda sinceridade, meu irmão. Não é tema para polêmica, amém? Mas qual que é o mais adequado? Aí sim eu posso dizer. Aquele batismo é por aspersão, é heresia. Meu irmão, para com isso, tá? Para com isso. Porque às vezes você lembra do católico, né? Mas você sabe que o presbiteriano também batiza por aspersão? E é crente, e é evangélico. Amém? Calma. Amém? Não tem heresia nesse caso. O que vai estar aqui não é se é na cabeça ou no corpo inteiro. Mas qual é o mais adequado? Aí sim eu posso dizer, meu irmão. E é por isso que a gente batiza por imersão. Porque a cerimônia do batismo ela não representa o sepultamento, não representa o renascimento. Você sabia quando você estava na barriga da tua mãe, você não respirava oxigênio, você estava no meio da água? Você sabia disso? Você estava nadando na água? Sabia disso? Você não respirava. Alguém tinha canudinho na época que estava na barriga da mamãe? Para respirar do lado de fora? Não. Você estava dentro da água. E quando você vem para a luz, o que acontece? Você sai da água. É um nascimento. Amém? Então sepultamento é o que? Terra. E o renascimento é o que? O sai para a luz. Isso acontece na imersão. Isso não acontece na aspersão. Amém? Está claro? E aqui tem uma passagem. Sepultados com ele no batismo. Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, mas nele também, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Meu irmão, sepultado, ressurreto, nascido. Amém? Quando você nasceu assim. Amém? Quando você é sepultado, você não tem, não é o momento que a pessoa ela tem todos os sinais, ela não pode mais respirar, acabou, parou. Esse morreu. E na hora de sair, ressuscitou. E olha, lembra lá de Gênesis? O Espírito que deu o fôlego da vida. Não é isso? Meu irmão, é mais adequado a imersão. Por isso que amanhã nós vamos nos reunir na piscina. Por isso nós vamos ver se não chora, vamos ver se vai ficar quentinho, vai ser mais fácil. Mas se estiver chovendo, vai ser lindo. O meu batismo da Mariana foi de bate-chuva. E que chuva! Que chuva! Tá vendo? Mas, meu irmão, podia ser mais lindo. Agora tem outro também, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Amém? Sepultado, vai para dentro. Amém? Então, isso é Romanos capítulo 6, verso 4. Então, mais adequado. Tem uma outra passagem de Filipe, que Filipe vou até trazer ela daqui a pouco, que ele vai batizar o eunuco e eles descem as águas. Amém? Filho, mais adequado significa que a outra forma é heresia. E o mais adequado é o que a gente busca na nossa igreja. E o batismo, é o batismo que salva? Isso daqui ficou fácil, né? Se eu tampar a resposta, alguém vai errar? O batismo salva? Não, meu irmão. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Isso é que salva. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A fé nos conecta ao sacrifício de Jesus, que por sua vez nos reconcilia com Deus. E Deus, por sua graça misericordiosa, não nos exige nada em troca, e Ele simplesmente nos perdoa. É isso que salva. A graça de Deus, o poder bondoso de Deus. Podemos continuar, meu? Acho que vai dar, hein? São 16, estamos quase lá. Quem não for batizado vai para o inferno? Cuidado com a religiosidade, irmão. Então vamos lá, vamos fazer um exercício. A pessoa está na cama, momentos finais de vida. Você tem a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Ela te dá ouvido. E ela diz: eu creio. Só que não dá tempo de você levar ela para um rio, para uma piscina e batizar. Significa
significa então que a pessoa vai para o inferno? É assim? Você acha que Deus ia ser tão protocolar desse jeito? Claro que não. Ter fé, descanse em paz. Você vai para a glória. Amém? Coloque isso no seu coraçãozinho, tá? Às vezes a pessoa tem um parente que não foi batizado, mas creu. Ele está na glória. Às vezes você nem sabe que ele creu, mas ele creu. Amém? Você vai se surpreender, você vai encontrar ele na glória. Amém? Mas ele foi batizado, pastor, não tem problema. Deus é maior do que o batismo. Lembra que Jesus falou? O sábado foi feito para o homem. Desculpa. O sábado ele serve ao homem. O homem não serve o sábado. Nós não servimos ao batismo, nós servimos a Deus. Amém? E isso fica implícito nessa passagem, Marcos 16. Olha só, quem crer e for batizado será salvo. Amém? Uai, tem que ser batizado? Tem que ser batizado. Você crê? Então batiza. Claro que tem que ser batizado. Por que não haveria de batizar? Jesus mandou. Tem todas essas benesses que eu estou trazendo aqui, que a Bíblia está nos ensinando. Batiza. Agora, e se não batizar? Mas quem não crer será condenado. Cadê o batismo aqui na condenação? Está aqui? Tem batismo na condenação? Não. Quem não crê é que vai para o inferno. Quem não crê não é quem não vai ser, não é quem não foi batizado. Está claro? Então, creu, batiza, você vai ser salvo. Creu, não foi batizado, vai ser salvo. Amém? Não é o batismo que determina, assim como já disse, não é o dízimo, assim como eu já disse, não é a sua grande, linda eloquência, não é porque você foi pastor, não é nada disso. Só é Cristo. E a nossa conexão com Ele é sua fé. Amém? Ah, pastor, então não tem que devolver dízimo, então não tem que pregar o evangelho. Não, meu irmão, claro, você tem que fazer isso tudo. Amém? Por quê? Por gratidão. Amém? Mas essa não é a pregação de hoje. Batizado deve congregar? Pastor, se eu for batizado, tá nice, eu creio, fui batizado, tá tudo resolvido, volto para casa, vou viver minha vida. É assim? Não. Quem é batizado tem que congregar. Por quê? Porque se não congregar vai para o inferno de novo, meu irmão. O problema não é inferno e céu. O problema é o que você quer ser perante Deus. Deus te salvou. E aí? Salvou mesmo? Você crê nisso? Então, meu irmão, não tem dúvida, você quer mudar. Porque se você está dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu fui batizado, mas não quer ser transformado, aí eu tenho dúvida se você está crendo de verdade. Amém? O problema não é nem a dúvida do pastor, amém? O problema é a dúvida que você deve trazer sobre você mesmo. Eu creio, mas eu acho que eu tenho que continuar sendo desonesto, eu tenho que continuar falando mentira, eu tenho que continuar falando dos outros, eu tenho que continuar praguejando, eu tenho que continuar idolatrando, eu tenho que continuar. Irmão, a minha pergunta é: será que a premissa é verdadeira? Tenho fé, 2 pontos: roubo, mato, destruo. Dá liga? É coerente? É não, né? Eu creio em 2 pontos: melhorar, ser bondoso, ser caridoso, ser gente boa, ajudar as pessoas. Aí está coerente. E meu irmão, onde que você aprende isso? Na palavra. E onde que a palavra é pregada? Na igreja. Onde você encontra outras pessoas que vão te ajudar a vencer os desafios da santidade? Na igreja. Onde que você vai aprender a pregar a palavra? Na igreja. Onde você vai aprender? Meu irmão, é na igreja. Então não tem como. Amém? Não é questão de salvação, não salvação, é questão de ser apropriado. É de fato levar a sério o que você está fazendo. É de fato viver essa nova vida. Amém? Então tem como. Sim, pois o batismo é só o começo. A pergunta é: batizado deve congregar? Sim, pois o batismo é só o começo.
É só o início. Eu não falei que a gente tem que aprender a andar, a falar, a comer, né? Igual a criancinha? Onde é que você vai aprender isso? Como você aprendeu isso? Foi a sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho e tal lá com você, te estimulando, né? Te segurando? Mesma coisa aí, igreja. Você sabe que se um ser humano tiver contato com outro ser humano até os 3, 4 anos e não aprender a falar, ele não aprende nunca mais a falar, sabia disso? Ou seja, você não aprende a falar por osmose, você não aprende a falar por você mesmo, você aprende a falar porque os outros te ensinaram. Então você vai aprender a ser cristão onde? Na igreja. Então tem que congregar. E quem diz isso? Vamos lá? Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está entendendo, meu irmão? Vai, prega, seja batizado e o que está aqui? Ensine, guarde, né? Aprenda o que foi mandado, não é isso? Fique comigo. E é isso que a gente fala na igreja. Amém? Comunhão, missão, oração, palavra. Resposta 2, sim. O batizado torna-se o quê? Corpo de Cristo, não é isso? Nós não somos o corpo de Cristo? A minha pergunta é: qual parte do seu corpo você deixou lá na sua casa? Pensa aí. Qual é a parte do seu corpo que você deixou lá na sua casa? Você vai chegar em casa e vai colocar de novo. Sua orelha? Hoje não vou sair com a minha orelha não, vou deixar em casa. Rola? Meu nariz? Não quero sair desse nariz não, está muito frio, está ficando gelado. Dá para fazer? Não, hoje eu não vou precisar do meu braço direito não, vou deixar meu braço direito em casa descansando. Dá para fazer isso? Somos corpo, o corpo está o quê? Ligado, conectado. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então o batizado tem que congregar. Pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo. Por isso o crente batizado tem que congregar. Estou acabando, meu irmão, vai dar tempo. Por que não batizamos crianças? Aqui na nossa igreja não batizamos. A minha filha lá não foi batizada, amém? Não foi batizada. Na nossa igreja a gente faz o quê? A gente apresenta as crianças. A gente ainda não apresentou nenhuma, né? Quem é esse habilita para arrumar uma criança para apresentar? Vamos lá, irmão? Ninguém? A gente vai arrumar, meu Deus. Vamos arrumar, em nome de Jesus. Quando nasce a criança na congregação, o que a gente faz? Apresenta. Então logo a mamãe está bem, a criança está bem, está se sentindo segura, às vezes tem que esperar um pouco a vacininha, está tudo certo, amém? Na hora que a mamãe se sente à vontade, o papai se sente à vontade, o que ela faz? Vem aqui e apresenta para a congregação, amém? Recebe uma bênção, amém? Está protegido. Agora ela vai trilhar o caminhozinho dela até ela entender quem é Jesus, até ela acreditar na palavra, até ela receber o toque, até ela passar a tomar as decisões da vidinha dela, aí ela escolher o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. Na hora que ela estiver preparada para dizer sim, eu creio, aí a criança está pronta, já não sendo uma criança mais, provavelmente é uma adolescente, a descer as águas, amém? Porque não é crer. A criança não tem discernimento. Como é que ela sabe o que ela quer e o que não quer? Só o pessoal nas escolas aí estão achando que crianças de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos já pode escolher, inclusive, o seu gênero, né? Não quero ser menino não, nasci menino, mas não quero ser menino. Misericórdia. Só esse mundo horrendo para disseminar uma coisa louca como essa. Isso é maluquice. Até perde um pouco a linha. Como é que a criança de 5 anos de idade pode tomar decisão? A criança de 5 anos pode dizer: eu quero uma tatuagem. Pode? Então dá um carro para ela dirigir, então. Não? Se ela cometer um crime, ela vai para a cadeia assim? Oi, irmão. A criança de 6 anos vai querer casar. Tem condição? Para, né? Se a gente leva a sério a nossa fé, a gente então tem que se empenhar a convencer as pessoas, e as pessoas vêm quando estiverem convencidas, amém?
Não é por doutrinação nem por amar, nunca por força nem violência. Minha missão com a Mariana é convencer a Lara. Missão da irmã Nina, Yasmin, todos nós aqui temos nossos netinhos, amém? Os filhos estão por chegar, em nome de Jesus. É convencer. Então tá lá, meu irmão. Por que não batizamos crianças? Resposta: porque o batismo requer vontade. Ela tem que querer. Portanto, ela tem que crer. Atos Apóstolos 2,41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Amém? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens. Então, boa vontade. Eu estou afim, eu quero. É minha decisão. Igual os irmãos fizeram aqui. Não, eu quero. Eu quero. Vou dar o meu nome, vou estar lá, vou descer azar. Tomei a decisão. Amém. Tem que ser com consciência. O que a pessoa deve esperar para ser batizada? Já vou adiantando, nada. Uma vez crendo, deve ser batizado um quanto antes, amém? Eu creio, então já dá o nome para o batismo. Espera não, meu irmão, para que esperar? Amém? Atos Apóstolos 8,27. Vou contar essa historinha aqui para vocês verem como é que funciona o negócio. Olha só, acompanhe que isso aqui é um pouquinho mais extenso, amém? Vou aqui, amém? Estão todo mundo comigo? Está cansado ou dá? Rapidinho? Vamos lá? 1, 2 e Atos Apóstolos 8,27. E levantou-se e foi. Você vai entender quem foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então o homem estava saindo de Jerusalém, na carruagem dele, lendo o profeta Isaías. Amém? Entenderam isso? Um homem muito importante. E disse o Espírito a Filipe. Filipe era um dos apóstolos, amém? O Espírito Santo está falando com ele, olha que o é maiúsculo. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensina? Olha como é que a gente tem que ir para a igreja, amém? Olha como que a igreja é importante. O homem estava lendo a palavra, mas não estava entendendo. Precisava do Filipe ir lá e ministrar. E o Espírito está orientando ele: vai lá e ministra para esse homem. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E de quem está falando? Isaías estava profetizando sobre Jesus, não é isso? Como é que ele ia entender isso se alguém fosse me explicasse? E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Meu irmão, o homem tinha acabado de pegar a escritura, ele estava começando a ler. Veio Filipe e ensinou. Aquilo tocou no coração dele, ele creu. E ele mesmo está dizendo: Filipe, ó, tem água ali, o que me falta para ser batizado? Amém? Quer um batismo mais a jato do que esse? Não tem, né, meu irmão? Então o que a gente tem que esperar para ser batizado? Nada. Creu? Vamos na água. Amém? E para terminar, e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Amém? Amém? Meu irmão, e disso aqui vai nascer uma igreja cristã super importante, muito forte na Etiópia. Aliás, ela está lá até hoje. É uma igreja muito isolada das outras, mas que crê em Jesus. Aconteceu aqui por causa de um homem que em poucos instantes creu e foi batizado. Então, caminhando para o final. Existem quantos batismos? 2. Amém? O primeiro em água e o segundo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2:38.
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos ler a próxima aqui, que a gente já encaixa as duas nesse tema. O batismo com água precede o batismo do Espírito Santo? Isso é regra? Não. Resposta na atenção, evangélicos, na linha pentecostal: não. Amém? Porque tem gente que fica botando regra em Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Mas como assim? Você não foi batizado em água? Não, isso aí é coisa do demônio. Misericórdia. Meu irmão, você sabe que isso acontece. A pessoa está ali falando em mim, glória, glória. A pessoa não. Quem somos nós para dizer que alguém não foi batizado? Cuide do teu batismo, não é do seu, não é do outro, não. Vai colocar regra no poder de Deus. Eu conheço gente que foi batizada no Espírito Santo e não era batizada na água. Está claro, meu irmão? Não se desvie com a religiosidade, não. Regramento, não. Deus é maior, amém? Pode ter quase sempre acontece assim, aí beleza. Tendência que seja assim. Tá bacana, vai dizer que é regra? Por favor. Amém? Deus é que faz a obra. Tem gente que é batizada no Espírito Santo e vai descer nas águas depois. Agora existem dois batismos separados. A água é cerimônia, o fogo é de Deus. Então por isso, meu irmão, minha irmã, atenção. Quando no culto de domingo, naqueles primeiros momentos, nós começamos a chamar o Espírito Santo, às vezes a gente faz isso na quarta também, meu irmão, chama, amém? Deixa ele se manifestar. Porque se você não chamar, esse batismo não vem. E se vem, o dom acontece. Tudo tem ali, sabe? Um processo. Você não pode ficar se limitando. O Espírito Santo, eu sempre digo, ele é educado, ele só se manifesta quando é chamado. Atos dos Apóstolos 10:45, para ilustrar esse ponto. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, o dom já tinha sido derramado. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles já estavam ali, falando em língua e tal, com todo o fogo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles alguns dias. Amém? O batismo do Espírito Santo precedeu o batismo nas águas. Está claro? E para terminar, a pessoa pode se rebatizar, batizar pela segunda vez? A premissa anterior vale para essa. Nós vamos ficar colocando regra naquilo que Deus tem para cada pessoa? Claro que não. A maioria dos evangelhos, não vou dizer a maioria, hoje em dia não, né? Antigamente era. Há uns 20 anos atrás ia valer. Minha fala ia ser lapidar. A maioria dos evangélicos foram batizados em outra igreja e depois foram batizados em evangelho. Hoje em dia não, né? A gente tem uma geração, algumas gerações já de evangélicos nascendo na igreja evangélica. Mas antigamente, eu, por exemplo, tive dois batismos. Não sei algum, quem aqui também já teve? Em nome de Jesus, está vendo? Não sei irmãos também. Batizado uma vez, depois foi batizado de novo. Amém? Se, por exemplo, o irmão for para uma igreja, não sei, presbiteriano, que isso tem agora mesmo, às vezes lá você tem que passar por todo um processo, tem que convencer que seu batismo é errado. Se uma igreja achar que não vai querer te batizar de novo. É ilícito? Claro que não. Eu acho que isso aqui não é muito conveniente, porque quem tem que dizer se nós somos batizados ou não é Deus. Né? Deus fala conosco. Mas enfim. É errado ser rebatizado? Não. Por que haveria de ser? A pessoa recebeu um toque, falou: eu quero. O eunuco queria. Imagina se Filipe fosse cerimonioso, né? Agora não, você está começando, você só leu Isaías, você ainda nem entendeu
Ou então decora a genealogia primeiro, recita o nome dos livros da Bíblia, fala quem era o filho mais velho de Isaac. Não, meu irmão, sentiu no coração? Vamos embora. E quem diz isso? Paulo. Vamos lá, e a última pergunta. Atos dos Apóstolos 19:1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele estava em Éfeso perguntando para os crentes: você já recebeu o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O que é o batismo de João, meu irmão? De arrependimento. Faltava ainda alguma coisa ali. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? O que essa palavra está dizendo? Às vezes a pessoa foi batizada num estágio da vida em que ela ainda não tinha tanto entendimento, tanta compreensão, tanta profundidade na palavra quanto ela tem hoje. E talvez para ela, no coração dela, aquele batismo dela foi um batismo parcial, foi um batismo, sabe, assim, ainda pequeno. Não foi suficiente. Ela precisa de mais. E aí ela vem à congregação e fala: gostaria de descer as aulas de novo. O que a congregação deve dizer para essa pessoa? Alguém aqui sugeriria não? Eu, quando fui perguntado, eu disse: claro que sim. Amém? Tem que ser. Porque é o Espírito que falou. Amém? Porque do meu irmão, fala sério, né? Vou dizer que está todo mundo aí com vontade de descer na água, ainda mais pode ser um dia frio, com roupa, com risco de entrar água no nariz, gostoso, não é? Mas é necessário. Então, meu irmão, quem quiser um novo batismo, que vem. E quanto a essa passagem? Porque aí tem alguns ministérios que tem uma discordância que usa essa passagem aqui. Efésios 4. Mas, meu irmão, ela é muito clara. Olha só: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que essa palavra está dizendo? É que nós só podemos ser batizados na presença de Deus. Esse é o nosso batismo. Amém? Um só não é que é uma vez só, é que existe só uma espécie de batismo, que é o batismo em Deus, e por extensão em Jesus e no Espírito Santo. É porque eles recitam o versículo 5 e não recitam o versículo 6. Quando você bota o 6 na jogada, fica claro: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então significa que a pessoa que foi batizada outra vez, ela não crê em Deus? Ela crê em deuses? Tem sentido? Meu irmão, cuidado com o versículo isolado, às vezes leva caminho equivocado. O batismo pertence a Deus, é mandamento de Jesus, é ordem do Salvador, e a pessoa que tem comunhão com o Espírito, ela recebe do Espírito as orientações sobre a sua própria trajetória de santidade. Se Deus disse alguma coisa para ela, a igreja tem que facilitar, tem que ajudar. Amém? Nunca colocar pedra de tropeço. Por isso no nosso ministério nós assim rebatizamos. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, saímos hoje com um pouquinho mais de conhecimento sobre o batismo e vamos nos preparar, que amanhã vai ser um grande dia para a glória e honra do nosso Deus. Aquela salva de palmas para o Criador.